Imagine por um instante que um segredo escondido há mais de 2000 anos sob a areia, água do mar e camadas de lendas esteja prestes a vir à tona. Uma mulher acredita ter encontrado a pista decisiva. Uma pista capaz de transformar tudo o que pensamos saber sobre uma das governantes mais famosas da história. Se você se fascina por mistérios antigos, verdades enterradas e descobertas científicas que mudam nossa compreensão do passado, fique até o final. E se gosta desse tipo de revelação histórica profunda, apoie o canal com um like e inscreva-se, porque a história que vamos desvendar é simplesmente extraordinária. Kathleen Martinez está convencida de que, após muitos anos de busca incansável, finalmente encontrou um indício crucial. Ela acredita que a conexão especial entre Cleópatra e a deusa Ísis pode ser a chave para localizar o túmulo perdido da rainha. Essa teoria não surgiu por acaso. Foi construída ao longo de anos de estudo minucioso de textos antigos, símbolos religiosos, mitologia egípcia e evidências arqueológicas. Para Martinez, essa ligação entre Cleópatra e Ísis não é apenas um mito repetido ao longo dos séculos, mas uma mensagem deliberada, talvez deixada pela própria rainha como um enigma para o futuro. Durante 2000 anos, o mundo acreditou conhecer Cleópatra, a rainha que encantou Roma, a mulher que foi reverenciada como uma deusa viva. Sua imagem atravessou os séculos em pinturas, esculturas, peças teatrais e produções cinematográficas. De Júlio César a Shakespeare, de cronistas romanos a filmes modernos, sua figura sempre despertou fascínio. Seu nome foi odiado, admirado, romantizado e demonizado. Cleópatra. No entanto, a imagem que conhecemos nunca representou a totalidade da verdade. No ano 2025, análises genéticas modernas revelaram algo surpreendente e perturbador. A família de Cleópatra praticou casamentos consanguíneos durante séculos. Irmãos se casavam com irmãs, tios com sobrinhas, parentes próximos entre si. Era uma estratégia política para preservar o poder, mas, biologicamente, representava um risco extremo. De acordo com todos os princípios genéticos, Cleópatra deveria ter sofrido graves problemas de saúde. Talvez nem tivesse sobrevivido, muito menos governado. Ainda assim, ela viveu e se tornou uma das figuras mais poderosas do seu tempo. Como conseguiu? Como alguém com uma herança genética tão arriscada pôde exercer tamanho poder e influência? Foi um milagre biológico? Ou por trás da maquiagem, das cerimônias e da imagem majestosa havia um sofrimento silencioso que a história jamais registrou? A verdadeira história, escondida sob as areias do Egito, pode ser mais sombria e, ao mesmo tempo, mais impressionante do que imaginamos. Estes são os segredos de Taposiris Magna. Durante milênios, o túmulo de Cleópatra foi considerado um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Durante 2000 anos, estudiosos se perguntaram onde Cleópatra e Marco Antônio foram enterrados. A maioria dos especialistas acreditava que o túmulo estava perdido para sempre, soterrado sob a atual Alexandria, destruído por terremotos e engolido pelo avanço do mar Mediterrâneo. O último faraó ativo do Egito teria desaparecido definitivamente. Nenhuma busca poderia trazê-la de volta. Mas, durante 20 anos, uma mulher se recusou a aceitar essa conclusão. Há 2 décadas, Kathleen Martinez procura a rainha Cleópatra. E ela não abordou essa busca como uma arqueóloga convencional, mas como uma investigadora que reabre um caso antigo, analisando cada detalhe como se fosse uma evidência judicial. Martinez não é uma pesquisadora típica. Ela é da República Dominicana e originalmente era advogada criminal. Trocou tribunais por escavações. Em vez de examinar depoimentos em julgamentos, passou a estudar textos antigos como se fossem testemunhos. Buscou contradições, motivações ocultas, pistas negligenciadas por outros estudiosos. Enquanto quase todos concentravam suas atenções em Alexandria, ela voltou seu olhar para outro lugar. Finalmente, conseguiu uma autorização temporária para escavar em Taposiris Magna. Ali, desenvolveu uma hipótese ousada. Talvez Cleópatra não quisesse ser enterrada no coração de sua capital. Talvez tivesse escolhido um local afastado, sagrado
e protegido. Um lugar que os romanos jamais encontrariam. No ano 2022, sua equipe fez uma descoberta impressionante. Um radar de penetração no solo revelou uma estrutura enorme e incomum sob o complexo do templo. Ao iniciarem a escavação, encontraram algo extraordinário. Um túnel escavado diretamente na rocha sólida, com mais de 4.300 pés de extensão, quase uma milha inteira. O túnel tinha aproximadamente 6 pés de altura e estava parcialmente inundado por água e lama. Estendia-se do lado sul de uma colina rochosa em direção ao Mediterrâneo. Engenheiros que o examinaram ficaram impressionados com sua precisão estrutural. Tratava-se de uma façanha de engenharia comparável ao famoso túnel de Samos, na Grécia Antiga. Construir um corredor quase milenar através de rocha instável, sem tecnologia moderna, parece algo quase impossível. A equipe continuava se perguntando: por que tanto esforço? O que justificaria uma obra dessa magnitude? Além disso, arqueólogos encontraram indícios de um antigo porto submerso nas proximidades. Taposiris Magna não era apenas um templo isolado, estava conectado a rotas comerciais antigas que hoje se encontram sob as águas. Isso sugere que o local foi muito mais importante do que os livros de história indicam. Martinez acredita que o túnel pode levar à descoberta final. Sua teoria é simples e poderosa. Cleópatra não buscava apenas escapar da morte, queria escapar de Roma. Ela havia testemunhado a humilhação pública de sua irmã. Sabia que, se fosse capturada viva por Otaviano, seu destino seria pior. Seu corpo poderia ser profanado, seu túmulo saqueado, sua memória apagada. Ela queria ser enterrada ao lado de Marco Antônio, não como uma rainha derrotada, mas como a encarnação da deusa Ísis, em um local sagrado e intocável. E durante 2000 anos, ninguém encontrou esse lugar. Dentro do complexo do templo, a equipe fez outra descoberta surpreendente. Em 16 túmulos escavados na rocha, encontraram múmias com uma característica incomum. Ao examinarem os rostos deteriorados, os pesquisadores perceberam um brilho dourado na escuridão. Em vez de línguas humanas, algumas múmias possuíam lâminas de ouro colocadas na boca. Os antigos egípcios acreditavam que, no além, era necessário falar diante de Osíris, senhor do mundo dos mortos. Uma língua de ouro concedia o que os sacerdotes chamavam de eloquência dourada, a capacidade de falar diretamente com os deuses. Uma das múmias possuía uma língua, inteiramente feita de ouro. A equipe acredita que após a remoção da língua, durante o processo de mumificação, o objeto dourado foi colocado para permitir que o falecido pudesse se comunicar na vida após a morte. Martinez vai além. Ela acredita que essas pessoas faziam parte do círculo mais próximo de Cleópatra, enterradas com a missão simbólica de anunciar a chegada de sua rainha ao reino divino. Mas isso pode ser apenas parte da história. Enquanto Martinez continua procurando a entrada principal do suposto mausoléu, a ciência moderna revelou outro véu, o genético. E o que foi revelado pode ser ainda mais inquietante do que qualquer tesouro escondido. Para compreender a herança genética de Cleópatra, os cientistas começaram não por ela, mas por sua irmã assassinada, Arsínoe IV. Ela não era apenas uma parente distante, era sua rival mais perigosa. Durante uma luta pelo poder, quando Cleópatra foi temporariamente afastada do trono do Egito, Arsínoe tomou o controle e se apresentou como legítima governante. Quando Júlio César chegou ao Egito para intervir no conflito, Arsínoe liderou forças contra ele. Em determinado momento, conseguiu cercar o general romano dentro do Palácio de Alexandria. Foi uma adversária formidável, uma mulher que quase mudou o curso da história. Se tivesse vencido, o destino do Egito, e talvez até o de Roma, poderia ter sido diferente, mas a história é escrita pelos vencedores. Arsínoe foi capturada e levada a Roma. Acorrentada, foi exibida no desfile triunfal de Júlio César, destinada a simbolizar a vitória de Roma sobre seus inimigos. Contudo, algo inesperado aconteceu.
aconteceu. A população romana, ao ver uma jovem em correntes, sentiu compaixão. A pressão pública impediu sua execução. Em vez disso, ela foi enviada ao exílio no Templo de Ártemis, em Éfeso, no território que hoje corresponde à Turquia. Parecia um gesto de misericórdia, mas a segurança era uma ilusão. No ano 41 a.C., Cleópatra convenceu Marco Antônio a eliminar sua irmã. Assassinos foram enviados ao templo. Arsínoe foi retirada à força do local sagrado e morta nos degraus do santuário. O ato causou indignação no mundo antigo, pois violava a inviolabilidade religiosa. Para os cientistas modernos, porém, essa tragédia forneceu algo crucial, uma localização precisa. Durante mais de um século, arqueólogos acreditaram ter encontrado a tumba de Arsínoe em Éfeso. No início do século XX, escavações revelaram uma estrutura octogonal conhecida como octógono. A forma arquitetônica lembrava o famoso farol de Alexandria. Dentro da construção, foi encontrado o esqueleto de uma pessoa jovem. A datação parecia compatível. A localização também. A idade aproximada coincidia com o que se sabia sobre Arsínoe. Se aqueles restos fossem realmente dela, seria possível acessar pistas sobre o material genético compartilhado com Cleópatra. Análises iniciais sugeriram que a mãe do indivíduo poderia ter origem africana, o que desencadeou intensos debates históricos sobre a identidade étnica da dinastia ptolemaica. Contudo, a ciência é um processo contínuo de revisão. O crânio desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial e só reapareceu em 2022, em arquivos da Universidade de Viena. Novas análises, incluindo tomografias de alta precisão e extração de DNA do osso petroso, revelaram um fato surpreendente. O esqueleto não pertencia a uma jovem mulher, mas a um menino entre 11 e 14 anos. Além disso, apresentava anomalias de desenvolvimento. O perfil genético indicava origem na Itália ou na Sardenha, não no Egito. A hipótese de ligação genética direta com Cleópatra foi descartada. Sem restos físicos confirmados, os pesquisadores voltaram-se para registros históricos e padrões familiares da dinastia ptolemaica. E o que encontraram foi impressionante. Em uma linhagem comum, o número de ancestrais dobra a cada geração. 2 pais, 4 avós, 8 bisavós e assim por diante. Essa expansão aumenta a diversidade genética, equilibrando mutações e fortalecendo a saúde geral. Mas, na dinastia ptolemaica, o padrão foi diferente. Os mesmos nomes surgem repetidamente nas árvores genealógicas. Irmãos casavam-se entre si, tios com sobrinhas. Em alguns casos, até relações ainda mais próximas. Durante cerca de 300 anos, o poder foi mantido dentro de um círculo extremamente restrito. Esse fenômeno é conhecido como colapso genealógico. Geneticamente, ele é medido pelo coeficiente de consanguinidade, a probabilidade de que 2 genes idênticos tenham sido herdados de um mesmo ancestral. Em um filho de primos de primeiro grau, esse índice gira em torno de 6%. É significativo, mas muitas vezes não devastador. No caso estimado de Cleópatra, cálculos sugerem um índice superior a 45%. Isso significa que quase metade de seu material genético poderia consistir em cópias idênticas. Para dimensionar a gravidade dessa situação, basta lembrar de Carlos II da Espanha, da Casa dos Habsburgo. Seu coeficiente de consanguinidade era de aproximadamente 25%, quase metade do estimado para Cleópatra. Ele sofreu deformidades físicas graves, dificuldades cognitivas e múltiplos problemas de saúde. Morreu aos 38 anos, encerrando sua dinastia. Se Cleópatra apresentasse uma carga genética ainda maior, sua condição deveria ter sido pior. Entretanto, ela falava 9 idiomas, compreendia profundamente política e economia, liderava frotas em batalha e negociava com os homens mais poderosos do seu tempo. Essa contradição levou alguns pesquisadores a explorar uma hipótese ousada. E se certas predisposições genéticas intensificaram características que, em um contexto político, poderiam ser vantajosas? Relatos antigos descrevem Cleópatra como incansável. Trabalhava até altas horas da noite, debatia
vestia longamente, dormia pouco, demonstrava energia constante e foco intenso. O que durante séculos foi interpretado como genialidade inata, talvez tenha também uma explicação biológica. Um de seus antepassados era conhecido como Fiscom, apelido associado à obesidade extrema. Descrições históricas mencionam pescoço inchado, olhos salientes e dificuldades respiratórias. Esses sintomas coincidem com a doença de Graves, uma desordem autoimune que afeta a tireoide. Essa condição acelera o metabolismo, provoca insônia, ansiedade e uma sensação permanente de inquietação. Pode tornar uma pessoa extremamente enérgica e mentalmente acelerada. Comparando esses sintomas com as descrições de Cleópatra, fala rápida, presença intensa, vigor ininterrupto, surge uma possibilidade intrigante. Contudo, essa doença também causa sofrimento, problemas cardíacos, ansiedade e desgaste físico. Como então ela conseguiu governar de maneira tão eficaz? Aqui entra outro fator decisivo: o conhecimento médico do Egito Antigo. O Egito era um centro avançado de saber farmacológico. Plantas medicinais, resinas e substâncias eram comercializadas de regiões distantes da África e da Ásia. Templos acumulavam conhecimento botânico por gerações. E Cleópatra não era apenas beneficiária desse saber. Fontes antigas indicam que ela escreveu um tratado chamado Cosmeticon. Não era um simples manual de beleza, mas um estudo sobre formulações químicas aplicadas à saúde e ao cuidado corporal. Séculos depois, médicos romanos como Galeno citaram suas receitas. Ela tinha acesso ao ópio de Tebas, utilizado como potente analgésico. Poderia ter utilizado o quife, incenso, composto por múltiplos ingredientes com propriedades calmantes. Também o lótus azul, conhecido por produzir sensações de bem-estar. Talvez sua lendária capacidade de cativar não fosse apenas natural, mas combinada com profundo entendimento das substâncias que modulavam estados emocionais. A maquiagem também ganha novo significado. O col protegia os olhos contra infecções e o sol. Colares largos poderiam ocultar possíveis inchaços na região do pescoço. Maquiagem não como vaidade, mas como estratégia. Talvez Cleópatra compreendesse as limitações da própria herança genética e buscasse neutralizá-las. Diferente de muitos antecessores, ela estabeleceu alianças fora do círculo sanguíneo imediato. Seus filhos, fruto de relações com Júlio César e Marco Antônio, possuíam maior diversidade genética. Coincidência política? Ou decisão consciente para romper um ciclo? Durante 2000 anos, sua história foi moldada por narrativas externas. Agora, arqueologia e genética começam a reconstruir uma figura mais humana. Uma mulher que pode ter enfrentado não apenas impérios, mas também desafios internos invisíveis. Mesmo que reunamos todas essas peças, genética, medicina antiga, estratégia política e simbolismo religioso, ainda resta uma pergunta central: quanto do que aconteceu com Cleópatra foi destino inevitável e quanto foi resultado de uma construção consciente de si mesma? Talvez ela não tenha sido nem um milagre biológico improvável, nem uma vítima passiva de sua linhagem. Talvez tenha sido algo muito mais complexo, um ser humano com fragilidades reais que aprendeu a controlá-las, a ocultá-las e até a transformá-las em força. Se Kathleen Martinez estiver certa e o túmulo de Cleópatra realmente repousar em Taposiris Magna, a descoberta poderá redefinir nossa compreensão final sobre essa rainha. Um túmulo não é apenas um local de descanso, é uma declaração. A arquitetura fala, os objetos funerários falam, a escolha do local fala. Tudo revela como alguém desejava ser lembrado. Se Cleópatra escolheu associar-se explicitamente à deusa Ísis na morte, se decidiu ser enterrada em um santuário sagrado, distante do centro político de Alexandria e longe do controle romano, isso não foi um gesto de medo. Foi um ato calculado, um último movimento estratégico. Ela sabia o que acontecia com os derrotados em Roma, conhecia o destino dos inimigos exibidos como troféus, viu a humilhação pública de
sua irmã. Sabia que a destruição de um corpo podia significar também a destruição de uma memória. Ela foi a última faraó ativa do Egito. Com sua morte, uma era inteira terminou. Sua derrota foi política, mas talvez ela tenha se recusado a permitir que fosse espiritual. Talvez por isso, as línguas de ouro encontradas nas tumbas próximas. Talvez por isso, o túnel monumental, construído com precisão quase impossível. Talvez tudo tenha feito parte de um plano maior. Proteger não apenas seus restos mortais, mas seu legado. Quando somamos todos os elementos, a intensa consanguinidade, as possíveis predisposições a doenças, o domínio do conhecimento médico, o uso estratégico da própria imagem, a inteligência política, a figura que emerge é muito mais complexa do que qualquer representação simplificada do cinema ou da literatura. Cleópatra não foi apenas uma sedutora lendária, não foi apenas uma governante ambiciosa, não foi uma caricatura exótica criada por historiadores romanos hostis. Foi uma líder altamente educada, multilingüe, estrategista e profundamente consciente do mundo ao seu redor. Talvez tenha enfrentado limitações físicas invisíveis. Talvez tenha lutado contra desafios internos que nunca foram registrados. E ainda assim, governou, negociou, influenciou e marcou a história. Seu verdadeiro legado pode não estar apenas nas alianças com Júlio César ou Marco Antônio, nem na dramaticidade de sua morte. Pode estar na capacidade de adaptação, na habilidade de transformar vulnerabilidade em estratégia, na coragem de moldar sua própria narrativa em um mundo dominado por forças que buscavam apagá-la. Se seu túmulo for finalmente descoberto, ele poderá revelar muito mais do que ouro, joias ou artefatos antigos. Poderá nos oferecer dados científicos concretos, poderá confirmar ou refutar hipóteses médicas, poderá esclarecer detalhes de sua linhagem, mas, acima de tudo, poderá nos ensinar algo essencial sobre liderança e resiliência. Talvez a grandeza não consista em estar livre de fraquezas. Talvez consista na habilidade de continuar, apesar delas. Por 2000 anos, seu local de descanso permaneceu oculto. Pode ter sido o resultado de desastres naturais e do tempo, mas também pode ter sido seu último triunfo estratégico. A busca continua. Cada escavação, cada análise, cada nova descoberta nos aproxima não apenas de uma tumba perdida, mas de uma compreensão mais profunda sobre quem realmente foi Cleópatra. E talvez, no fim, o maior mistério não seja onde ela está, mas como conseguiu transformar limitações em poder e desaparecer da história nos próprios termos. A história ainda não terminou.